Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, junto com o 9º ano na aula 6, Influência das filosofias de vida, tradições e instituições religiosas. Nós vamos ver nesta aula a diferença entre filosofia de vida, tradição e instituição religiosa. A influência desses três fatores nos campos da esfera pública, na sociedade de um modo geral, né? O que é uma filosofia de vida? Conjunto de ideias, atitudes e decisões presentes na vida de um indivíduo ou de um grupo. Então, filosofias de vida, um conjunto de ideias. Às vezes elas vão, de pai para filho, elas continuam, elas perduram. Às vezes elas desaparecem dependendo da renovação, do desenvolvimento da sociedade, mas são atitudes, ideias, decisões presentes na vida de alguém. Ele se norteia por essas ideias, não é? Conduta que rege a forma de viver de qualquer pessoa. Uma outra definição que reforça a primeira, não é? Pode ou não estar relacionada a uma opção religiosa. Uma filosofia de vida não necessariamente está relacionada à religiosidade de quem se guia por ela, de quem se orienta por ela, ok? E tradições? Tradição pode ser uma doutrina ou visão de mundo, costumes, valores. As tradições, a gente poderia dizer que as tradições, às vezes, elas são mais restritas do que uma filosofia de vida, né? As tradições ligadas à família, ligadas a um determinado grupo, a uma determinada cidade ou condição social, as pessoas que moram no campo, as pessoas que moram numa cidade menor, as pessoas que moram numa cidade maior. Se bem que agora a internet e os meios de comunicação acabam transformando o mundo numa ilha só, né? Globaliza, né? Mas tradições são visões de mundo peculiares, particulares. Continuidade ou permanência de hábito cultural ou familiar relacionado a um determinado grupo. Aquilo que eu disse, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de ir para a colônia, porque as pessoas da colônia, elas são assim, 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 te recebem bem, aquela comida gostosa, aquela conversa aqui, diferente da vida da cidade. A cidade foi se transformando, até algumas tradições positivas se perderam. Então, a gente às vezes muda de ares, né? E tem contato com tradições que a gente gostaria que ficassem presentes, que nunca terminassem, nunca mudassem, né? Escola de pensamento também é uma tradição transmitida de geração a geração. E as instituições religiosas? Elas são sistemas culturais de crenças e visão de mundo. Digamos que a instituição religiosa ela já é mais sistemática, né? Já é um sistema. Você pode ter até tradições orais que são passadas de pai para filho, conferidas e ajustadas e herdadas e praticadas, e até tradições que estão escritas no texto, que tornam ainda mais restrito, sistemático, normatizado a instituição da religião, né? Símbolos, narrativas e tradições em relação à humanidade, assim como a espiritualidade. A religião vai ter uma ideia de como foi criado o mundo, por que determinadas atitudes do homem, o que elas geraram, por que existe o mal e o bem nessa guerra, vai dizer assim, a questão da espiritualidade, como a pessoa projeta o seu eu para o contato com o transcendente, isso já é específico da religião. Crenças de valores religiosos particulares, buscando dar sentido à vida, explicar sua origem e a origem do universo. Então, essa é a diferença. A gente definiu filosofia de vida, tradições e instituições religiosas para saber como é que é a interferência delas no contexto social. Aqui, nesse slide, a gente chama atenção para o fato de que você precisa saber avaliar com maturidade uma filosofia de vida, uma tradição e até uma religião. A gente, quando senta na aula de ensino religioso, a gente aprende a ter uma postura crítica, exatamente baseando-se no conhecimento das religiões, mas ter uma postura de avaliação até da sua própria religião. Então, como é que eu vou avaliar? Eu vou aceitar qualquer filosofia de vida? Não, eu vou avaliar. Eu vou me instruir pessoalmente para poder analisar criticamente uma filosofia de vida. Eu vou estabelecer valores pessoais para eu não me deixar influenciar por qualquer filosofia de vida. Eu vou analisar as filosofias de vida que contribuem para o bem comum, respeitam as escolhas individuais. Existem certas filosofias de vida que são negativas.
Então eu vou analisar as que contribuem para o bem comum, para o bem pessoal também. Assumir e divulgar o que promove caráter íntegro e personalidade bem estruturada. Eu vou assumir qualquer filosofia de vida, vou viver e vou divulgá-la? E se ela for prejudicial para mim e para a sociedade? Então eu vou assumir e divulgar o que promove o caráter íntegro, inteiro, preservado e uma personalidade bem estruturada. É isso mesmo. Você tem que ter uma avaliação, saber avaliar com maturidade as filosofias de vida e saber também avaliar com maturidade as tradições. Valorizar as tradições que preservam os fundamentos da sociedade. Há tradições, não interessa de que tempo elas são ou qual é a quantidade de gente que está aderindo a essas tradições, isso não importa. Mas elas são prejudiciais para a sociedade? Então, a gente não deve o quê? Aceitá-las, a gente não deve assumir como nossas, não é? Rejeitar as tradições que prejudicam ou desrespeitam o ser humano. Há certas posturas que a gente nem pode chamar de tradição. Se elas violentam e desrespeitam o outro, a gente não pode aceitá-las. Temos que denunciá-las, avaliando com maturidade. Valorizar as tradições que contribuem para o bem comum e que preservam a vida. Olha, tem gente que assume tradição até para si mesmo. Ele assume como responsabilidade sua, mas a tradição que ele assumiu não preserva a sua saúde, nem espiritual, nem física e nem psicológica. É necessário saber avaliar com maturidade. Construir um sistema pessoal de valores baseado em tradições sadias. Há tradições de família, há tradições até mesmo religiosas, ou tradições de filosofias de vida, que elas são sadias. Então vamos estabelecer um sistema de valores, vamos preservar as tradições que são sadias, vamos vivê-las e transmiti-las. E as religiões também precisam de avaliação crítica. Conhecer as religiões de um modo aprofundado, sem discriminar. Apoiar as que defendem o bem comum e não são individualistas. De repente eu encontro numa determinada religião uma postura de hegemonia, ela quer ser melhor do que a dos outros. Ah, minha religião, essa religião é muito antiga, essa religião é milenar, essa religião tem um monte de seguidores. Olha, essa religião está a que mais cresce. E daí? Isso não é valor que deve ser colocado em destaque, não é? Mas as religiões que defendem o bem comum, que se põem na posição de igualdade em relação às outras, essa religião merece o nosso apoio. A gente tem que ter essa postura crítica, reconhecer a necessidade do diálogo entre todas em seu conjunto. Vamos supor que é uma religião que não pratica essa questão da hegemonia, mas diz assim, eu no meu canto e todas as outras lá. Eu não vou dialogar, eu não quero diálogo. A minha religião é a mais certa, para que eu vou querer dialogar com as outras? Isso é um aspecto negativo também. Uma religião que não dialoga já está de antemão se colocando numa posição de hegemonia, né? A gente tem que fazer a diferença entre fundamento, toda religião tem um fundamento, e fundamentalismo. O que é fundamentalismo? É quando eu digo que a minha religião, os fundamentos da minha são os melhores, e eu quero que todo mundo seja da minha religião, porque o fundamento da minha religião é o melhor. Todas as religiões são iguais, todas elas têm o mesmo valor. Verificar qual o modelo ético e seu apoio irrestrito ao bem social. Qual é o modelo ético daquela religião? Aquela religião, ela está agindo de maneira correta, de maneira ética, que é para o bem social? Cuidado, né? Às vezes a gente acusa uma determinada religião, mas, como aquele ditado popular, né? O telhado é de vidro. Tem outras religiões também praticando a mesma conduta negativa. Então, vamos avaliar com maturidade filosofias de vida, tradições e instituições religiosas, não é? E agora, exemplos reconhecidos de influência positiva. A gente agora vai ver em que sentido as filosofias de vida são um exemplo positivo, em que sentido as tradições dão um exemplo positivo, em que sentido as religiões podem dar um exemplo positivo. Podem influenciar positivamente na sociedade, não é? Por exemplo, uma filosofia de respeito aos direitos humanos. Parece uma coisa simples que está escrita no papel, mas colocar na prática isso, às vezes, sem perceber, a gente está no nosso linguajar, no nosso modo de ser, até muito espontâneo, mas estamos desrespeitando os direitos humanos. Então, a filosofia de vida que vai de encontro aos direitos humanos, esquece essa filosofia de vida. É necessário que as filosofias de vida estejam o quê? Todas elas em conjunto, respeitando os direitos humanos.
defesa dos direitos da mulher. Às vezes a gente se pronuncia de maneira machista sem perceber, por causa da nossa formação errada, achando que mulher está abaixo do ser humano. A Bíblia diz, no sentido da tradição judaica, da tradição cristã, que Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Interessante isso. Às vezes a pessoa pensa que a gente chama Deus, acha que Deus porque é masculino, né? A Bíblia diz que homem e mulher são iguais diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a ideia cristã, essa é a ideia judaica do Antigo Testamento, da Bíblia judaica também. Então, é interessante defender os direitos da mulher. Defesa do direito das crianças, defesa dos direitos raciais, defesa do meio ambiente, defesa dos princípios éticos. Se alguma filosofia de vida esbarra, não se coaduna com qualquer um dessas defesas que a gente mencionou aqui, olha, esquece. As filosofias de vida devem reforçar esses direitos, essas defesas que nós mencionamos aí. E tradições, reforço de tradições familiares. Ninguém discute a importância da educação na família, a importância da família. Tudo que atrapalha, tudo que violenta a família vai contribuir muito negativamente para a formação do ser humano. Às vezes a pessoa que tem um trauma sério lá no seu contexto familiar vai levar isso para a escola, vai levar isso para a sociedade. Então, as tradições devem reforçar o contexto familiar. História, olha, parece que é uma bobagem isso que eu vou dizer agora, mas a história da vida familiar, a história do bairro, a história da cidade, a história do estado, isso humaniza a pessoa. Quantas histórias de pessoas aqui que a gente sabe que vieram para cá há tanto tempo, trouxeram sua família. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vim morar aqui. Eu sou de outro estado, mas é muito importante conhecer a história do lugar. Logo que eu cheguei aqui, eu procurei comprar um livro sobre a história do Acre para conhecer. Conhecer a história do bairro, conhecer a história da cidade. Isso humaniza a gente. Personalidade de influência positiva. É importante você notar as pessoas que têm uma personalidade que vale a pena você imitar e formar também a sua personalidade de tal maneira que a influência dela seja sempre positiva. Isso é uma tradição muito positiva. Métodos de estudo e pesquisa, gente, estamos vivendo uma fase de descobertas em relação ao estudo por causa dessa questão da gente não poder estar presencialmente na escola. Então, puxa vida, se esforce bastante para perseguir o teu estudo de tal maneira que você ganhe muito, ainda que enfrente dificuldades nessa fase, né? Boa leitura, leitura na escola, leitura por lazer, mas boa leitura, tudo isso são tradições positivas. Aprender a manter o respeito ao outro, isso é uma tradição positiva, a pessoa tem que se fortalecer nisso, no cuidar do caráter pessoal, isso também é uma tradição positiva. E quais são os exemplos positivos no terreno da religião? As religiões, a gente deve buscar, elas devem buscar uma avaliação positiva delas mesmas. As religiões devem ter autocrítica para que apareçam positivamente para a sociedade. Parece fácil, mas às vezes acontece o contrário. Tá? Voltar-se para o interesse social, as religiões devem voltar-se para o interesse social, ainda mais nessa época agora. Manter diálogo entre si, ter compromisso com o Estado laico. Cuidado, gente. É difícil também, muitas vezes, uma religião quer conseguir do Estado favores. E o Estado quer buscar na religião, ainda mais se ela for muito grande, votos. Isso é errado. A religião deve manter o Estado laico, deve respeitar isso, não dar amparo a líderes antiéticos. Olha, quantos líderes antiéticos há nas religiões, elas devem ser denunciados. Praticar pluralidade religiosa, todas as religiões com o mesmo direito, e defender a igualdade entre todas as religiões, sem a prevalência de nenhuma delas. Muito obrigado. Não esqueça de procurar esta aula, clicar lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula.